Está começando o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com os principais fatos da semana. E o programa está sendo apresentado de casa em respeito ao distanciamento social. Veja agora o que preparamos para a edição de hoje. Férias comunicadas sem antecedência mínima de 30 dias não gera pagamento em dobro a empregado. Acordo celebrado em comissão de conciliação prévia só quita valores expressamente discriminados. TST afasta a decisão que garantiu estabilidade na CPTM a pessoas com HIV ou câncer. Nova edição da revista do TST é lançada em comemoração aos 80 anos da Justiça do Trabalho. E veja também, Projeto Garimpo já identificou mais de 3 bilhões de reais esquecidos em contas judiciais. O programa de hoje começa trazendo um caso julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais. Os ministros decidiram que acordo firmado durante conciliação prévia só quita valores citados no documento. Entenda o caso na reportagem. De acordo com o processo, o instalador foi contratado por uma empresa de engenharia de telecomunicações e eletricidade para prestar serviços à Oi. Na rescisão contratual, ele assinou um acordo na Comissão de Conciliação Prévia. Logo depois, entrou na Justiça do Trabalho pedindo o pagamento de parcelas referentes à equiparação salarial, acúmulo de função, entre outros direitos. As empresas alegaram que, com o acordo, houve quitação total dos valores referentes ao contrato trabalhista. Dessa forma, não haveria mais o que ser questionado, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, manteve a sentença que havia aceitado o pedido do empregado. As empresas recorreram e no Tribunal Superior do Trabalho, a 5ª Turma teve outro entendimento. Os ministros reconheceram a eficácia liberatória geral do acordo homologado na Comissão de Conciliação e extinguiram o processo. O instalador, então, entrou com embargos na Seção 1 de Dissídios Individuais do TST. Ao examinar o caso, o relator, ministro Alberto Bresciani, citou o artigo 625-E da CLT, que reconhece o termo de conciliação como título executivo extrajudicial e com eficácia geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas, o que, segundo o ministro, corresponde ao caso do empregado. O relator observou ainda que, em relação a esse dispositivo, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a eficácia liberatória diz respeito aos valores discutidos expressamente e não implica quitação geral e indiscriminada de verbas trabalhistas. No caso, foi acordado que, com o recebimento do montante do acordo, o empregado dava plena quitação dos valores e parcelas expressamente consignadas no termo de conciliação. Para o relator, isso equivale à ressalva prevista na CLT. Dessa forma, por unanimidade, a SDI1 decidiu que o acordo firmado com o instalador em comissão de conciliação só quitou os valores discriminados. Os ministros, então, determinaram o retorno do processo à 5ª Turma para que os temas considerados prejudicados sejam examinados. A Seção de Dissídios Coletivos afastou decisão que havia garantido a estabilidade na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos a pessoas com HIV ou câncer. A decisão foi por maioria. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, havia julgado procedente dissídio coletivo ajuizado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana. Na sentença normativa, foi fixada a cláusula em que a CPTM deveria garantir estabilidade no emprego, pagamento de salário e demais auxílios a empregados com HIV e câncer. A medida valeria a partir da data da confirmação da doença até a cura ou aposentadoria por incapacidade total para o trabalho. O deferimento do benefício ocorreu porque a regra já constava no acordo coletivo anterior. A empresa recorreu e o caso chegou ao TST. O ministro Ives Gandra, relator do processo na Seção de Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho, destacou a súmula 443 da Corte. Segundo o texto, presume-se discriminatória a despedida do empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito.
Sendo assim, o empregado tem direito à reintegração. O ministro observou, no entanto, que, ao instituir a estabilidade provisória até a cura da doença, o Tribunal Regional do Trabalho transformou o entendimento em presunção de certeza. Para a maioria dos ministros da SDC, a transformação em garantia de estabilidade extrapola a competência normativa da Justiça do Trabalho, que estaria invadindo cláusulas típicas de negociação coletiva ou de regulamento da empresa. Dessa forma, por maioria, a SDC afastou a decisão que garantia estabilidade na CPTM para pessoas com HIV ou câncer. Está disponível no site do TST o calendário de sessões telepresenciais do mês de maio dos órgãos judicantes. As informações e serviços referentes à nova modalidade de julgamento estão reunidos na aba Sessões Telepresenciais. Acesse tst.jus.br. E depois do intervalo, os julgamentos de destaque das turmas do TST. Estamos de volta e vamos para o giro de notícias pelas turmas do TST conferir julgamentos de destaque. Começamos o giro de notícias pela terceira turma. Um auxiliar de serviços gerais que recebeu o comunicado de férias sem antecedência mínima de 30 dias não tem direito ao pagamento em dobro do benefício. O auxiliar de serviços gerais afirmou na reclamação trabalhista que o aviso de férias foi feito apenas 2 ou 3 dias antes do período. Por isso, alegou o descumprimento do prazo de antecedência de 30 dias previsto no artigo 135 da CLT, o que prejudicou o planejamento do descanso. O caso foi julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro. Como os documentos apresentados pela empresa não tinham a data de entrega da comunicação das férias ao empregado, o TRT entendeu não ser possível comprovar o cumprimento do prazo previsto em lei. O tribunal, então, determinou o pagamento em dobro do benefício. No julgamento do caso no TST, após recurso da empresa, o relator do processo na terceira turma, ministro Agra Belmonte, explicou que o artigo 137 da CLT prevê a remuneração em dobro quando a concessão das férias ocorrer depois de 12 meses do fim do período aquisitivo. Outra hipótese é quando o pagamento não é feito até 2 dias antes do início do descanso, conforme estabelece a súmula 450 do TST. Por unanimidade, os ministros entenderam que não existe disposição legal que determine o pagamento em dobro pela inobservância do prazo de 30 dias para a comunicação prévia das férias. O Banco Itaú Unibanco foi condenado a indenizar um empregado com deficiência dispensado sem justa causa. O caso foi julgado pela segunda turma. O bancário alegou na reclamação trabalhista que foi contratado por meio de cotas para pessoas com deficiência. Em razão de sequelas da poliomielite, ele era obrigado a usar aparelho ortopédico e 2 bengalas. Depois de 9 anos no Banco Itaú, o profissional foi dispensado e pediu reparação moral, além de reintegração ao trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, manteve a sentença que determinou a reintegração do bancário. O TRT constatou que o banco não contratou previamente outro empregado em condição análoga, como exige a Lei 8.213 de 1991, que trata dos benefícios da Previdência Social. No entanto, o Tribunal Regional considerou indevida a indenização por dano moral por entender que a condenação exigiria a prova do dano sofrido, da conduta ilícita e do nexo de causalidade entre ambos. O TRT considerou também que o bancário havia recebido verbas rescisórias em valor suficiente para se manter durante o afastamento. O empregado recorreu da decisão no Tribunal Superior do Trabalho e sustentou que havia ficado inativo por 8 meses, por culpa do banco, e que o valor recebido na rescisão era inferior à remuneração mensal. Ainda segundo ele, a conduta da empresa havia causado dor e problemas psicológicos. A relatora do caso na segunda turma, ministra Maria Helena Malman, observou que o artigo 93 da Lei de Previdência Social estabelece regra de proteção ao trabalhador com deficiência. A norma limita o exercício do direito de dispensa de empregados nessa condição, sem previamente contratar um substituto em situação semelhante.
em termos de interpretação do artigo 93 da Lei 8.203 de 91, a condição que a lei estabelece é que haja uma contratação nas mesmas condições, sob pena de caracterizar abuso de direito, uma despedida abusiva, e aí, claro, abusiva, e também atribuindo, assim, um cunho discriminatório. Nesses casos, segundo a relatora, o dano é presumido e não necessita de prova. O próprio ato abusivo justifica a reparação. Por unanimidade, a turma deu provimento ao recurso e fixou a indenização por dano moral em R$30 mil. Eu encerro o Giro de Notícias pela quinta turma. Por unanimidade, os ministros concluíram que a existência de sócios em comum não é suficiente para configurar grupo econômico. De acordo com a consolidação das leis do trabalho, sempre que uma ou mais empresas integrarem o mesmo grupo econômico, elas serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Esse entendimento está previsto no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Com base nesse dispositivo da CLT, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região na Bahia reconheceu a existência de grupo econômico e, consequentemente, a responsabilidade solidária da Paquetá Calçados por débitos trabalhistas da Via Uno com um auxiliar industrial. A decisão levou em conta provas de que a Paquetá Calçados foi beneficiada por ter feito parte da composição societária da Via Uno. O TRT também entendeu que não houve comprovação do momento em que a sociedade foi desfeita. A Paquetá recorreu e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A quinta turma considerou que a decisão do TRT não continha elementos fáticos que comprovassem a existência de hierarquia ou de direção entre as empresas para que o grupo econômico estivesse caracterizado conforme precedente na seção 1 de dissídios individuais do TST. Contudo, diante da ausência de comprovação da efetiva retirada da Paquetá Calçados do quadro societário, o colegiado observou que a empresa fazia parte da sociedade durante todo o curso do contrato de trabalho do auxiliar. Desse modo, não seria possível excluir a responsabilidade solidária. O entendimento está baseado no parágrafo único do artigo 1003 do Código Civil. O dispositivo estabelece que o ex-sócio responde de forma solidária perante a sociedade e a terceiros até 2 anos depois de averbada a alteração contratual. Assim, a quinta turma excluiu a Paquetá de grupo econômico com a massa falida da Via Uno. No entanto, ficou mantida a responsabilidade da empresa na condição de ex-sócia pelas verbas deferidas no processo. A decisão foi unânime. E no canal do TST no YouTube, você pode conferir esses e outros julgamentos importantes. As sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis no canal para você acompanhar quando quiser. Acesse youtube.com/TST. E depois do intervalo, os fatos que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. Estamos de volta e veja outras notícias que foram destaque na Justiça do Trabalho ao longo da semana. O desembargador Amaury Rodrigues Pinto Júnior, do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, foi indicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para ocupar a vaga de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. A vaga é em decorrência da aposentadoria do ministro Márcio Eurico Vitral Amaro. O desembargador será sabatinado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Posteriormente, a indicação será submetida ainda ao plenário do Senado. Amaury Rodrigues é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba. Em 2001, foi promovido por merecimento a desembargador do TRT da 24ª Região, sendo o atual presidente no biênio 2020-2021. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Aloísio Corrêa da Veiga, realizou correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Minas Gerais. Por conta da pandemia de Covid-19, a correição ocorreu telepresencialmente e o ministro destacou o esforço que a Justiça do Trabalho vem empenhando para mudar paradigmas
e atender aos jurisdicionados com segurança, confiabilidade e qualidade. Durante 5 dias, foi promovida a fiscalização e a orientação administrativa do Tribunal, dos magistrados e dos serviços judiciários. O tema do mês de maio da Biblioteca Digital do TST é 80 anos da Justiça do Trabalho. Uma bibliografia selecionada a partir desse tema está disponível no site para ser baixada gratuitamente. As obras abordam temas como os processos judiciais e a construção do direito do trabalho, os aspectos da dinâmica de reconhecimento dos direitos sociotrabalhistas na Constituição de 1988 e aspectos da reforma trabalhista. Acesse tst.jus.br/biblioteca. O projeto Garimpo, ferramenta da Justiça do Trabalho que localiza valores que não foram sacados por empresas, advogados ou peritos, já identificou mais de 3 bilhões de reais esquecidos em contas judiciais. Os valores dizem respeito a processos antigos, muitos deles arquivados. Parte do dinheiro até então esquecido foi revertida para o combate à Covid-19. Desde novembro do ano passado, os valores repassados pela Justiça do Trabalho à União para conter a pandemia somam mais de 12 milhões de reais. Para localizar os recursos, a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho recomendou às corregedorias regionais que encontrassem contas judiciais do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal com valores considerados ínfimos, de até R$ 150. As quantias são recolhidas pelo Documento de Arrecadação de Receitas Federais, DARF, e convertidas em renda a favor da União. De acordo com o levantamento da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, durante todo o ano de 2020, foram liberados cerca de 268 milhões de reais por meio do projeto Garimpo. De fato, é uma conquista, que eram valores abandonados que estavam em instituições bancárias à disposição do judiciário, não é, do judiciário trabalhista, sem que houvesse uma destinação. Então, era preciso que, diante dessa quantidade de valor residual existente, e, de fato, valores residuais abandonados, não é? Era preciso dar um destino a esses valores. E, pelo que nós conseguimos levantar nesse período, foi uma quantia significativa. O projeto Garimpo localiza valores referentes a depósitos recursais, honorários e alvarás que não foram sacados por empresas, advogados ou peritos. As quantias se referem a processos antigos, muitos deles arquivados, e a processos com decisão definitiva da Justiça do Trabalho, mas que continuam em aberto por falta de iniciativa das partes, que, mesmo notificadas, não comparecem às varas ou aos tribunais para sacar os alvarás. Atualmente, a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho atua no desenvolvimento de um sistema de inserção de dados pelos tribunais regionais do trabalho. A ferramenta vai possibilitar o acompanhamento nacional dos valores identificados e liberados no projeto Garimpo. Em comemoração aos 80 anos da Justiça do Trabalho, foi lançada uma edição especial da Revista do TST. A publicação reúne artigos científicos que tratam dos avanços e desafios no decorrer desses 80 anos de existência da Justiça do Trabalho. Confira. Uma edição histórica, comemorativa, que reúne 11 artigos científicos sobre os 80 anos da Justiça do Trabalho, celebrados no dia 1º de maio, e outros 5 textos que abordam o direito do trabalho. A publicação de número 87 está dividida em 2 grandes eixos: doutrina, com 2 capítulos, e notas e comentários. O público terá a oportunidade de conferir artigos inéditos, com qualidade técnica e acadêmica, selecionados pela Comissão Permanente de Documentação e Memória, presidida pelo ministro Maurício Godinho Delgado. Também integram a comissão os ministros José Roberto Freire Pimenta e Douglas Alencar Rodrigues. A compreensão sobre a memória, o resgate da memória, a reflexão sobre a memória são atitudes dinâmicas fundamentais para a nossa reflexão e para a nossa compreensão também e respeito
pelo papel que a instituição realiza na vida social. Entre os temas abordados estão a reforma trabalhista, o legado e a modernização da Justiça do Trabalho, assim como a tutela constitucional do trabalhador imigrante e os desafios impostos pela pandemia do coronavírus. A seleção ocorreu por meio de edital e segue regras da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Esses estudos, basicamente, resultaram de contribuições de autores diversos. Temos autores renomados do país, que são historiadores, são juristas, são cientistas políticos, que deram a sua perspectiva sobre o papel da Justiça do Trabalho. A edição especial integra as atividades organizadas pelo Comitê Gestor das Ações em comemoração aos 80 anos da Justiça do Trabalho. Pela primeira vez, o público terá acesso ao documento, que passa a estar disponível de forma gratuita na Jus Labores, a biblioteca digital da Justiça do Trabalho. Você também pode acessar a publicação apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no vídeo. Desejo a todos que percorrerem as páginas desta edição especial da revista do TST momentos de deleite e aprendizado, através dos artigos cuidadosamente selecionados e elaborados nesta composição. E que, através da leitura, a história esteja sempre presente na memória, para que os grandes feitos da Justiça do Trabalho jamais sejam silenciados da biografia do Poder Judiciário brasileiro. E o programa de hoje fica por aqui. Essas e outras notícias do Tribunal Superior do Trabalho você pode conferir no site e redes sociais do TST. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem.